Bem-vindos ao Hotel Lobby Talks, mais um episódio, né, Uber? Bora. Pô, estamos indo que indo. Tá indo bem, né? Tá indo bem, várias histórias boas. Ainda bem que não estamos indo como caranguejo, né? Estamos indo como lagarto. Não, estamos indo para frente. Como calango. Exato. E o pessoal está se surpreendendo porque está conhecendo a humanidade dos hoteleiros, né? Pois é, a gente está mostrando quem são as pessoas. Sim. Esse é o nosso objetivo, Sim, né? sim. Na hora que a gente desenhou esse videocast, a gente pensou nisso. Sair um pouquinho do comum. As polêmicas ainda não estão do jeito que eu gosto. Né? chegará lá. Mas a gente chega lá. Depende muito também do entrevistado. Né? Exatamente. Ele tem que ter uma sinergia. Mas faz uma apresentação. Hoje nós estamos com um convidado aí que está trilhando uma carreira incrível dentro do setor. Está passando por vários... A gente já descobriu aqui num papo anterior, né, a gravação que rodou literalmente o Brasil, vai na hospitalidade, está num lugar muito bacana em termos de um desafio aí de um hotel novíssimo, mas um cara com uma mente boa, gestor novo, que pode fazer a diferença aí. Luiz Gustavo, bem-vindo. Gostei do novo. Gostei do novo. LG. LG pode ser o merchan também, viu? Tomar cuidado. Pode ser. Podemos até pensar. Né? Mas é mais contigo, não é conosco. É verdade. Aliás, lá no teu hotel, todas as TVs são LG, não? Acho que são. Já descobrimos o porquê do LG. Então. Muito bom, muito legal. Bem-vindo e parabéns aí pela tua trajetória e também pelo produto que você tá tocando lá em Recife. Tive a oportunidade de estar 2 vezes lá e realmente mudou a cara do centro de Recife, né? Aquele hotel realmente é imponente, é algo que está ali de cara vai conhecer também, é muito legal. Muito bom. Sim. É realmente um produto que brilha os olhos, assim, né? A gente fica... Fala, meu filho agora, né? A gente está lá desde o princípio, desde a concepção ali da operação do projeto, então realmente tem sido uma experiência incrível. Assim. E olha, um passarinho me contou que esse hotel hoje ele é o mais representativo na Atrio, né? Porque a Atrio que opera, mesmo sendo uma... A gente tem mania de falar apesar, né? Mas não é apesar. Mesmo sendo um hotel com marca Accor, ele é administrado pela Atrio, que é a maior operadora hoje aliada, né, como master franqueada da Accor no Brasil, né? É a terceira maior administradora do Brasil também. E a primeira com capital nacional, né? Então é uma grande administradora. Legal. A gente está lá operando esse belo empreendimento com a marca Novotel. E é um hotel representativo, obviamente, tanto pela questão estrutural, né, de ser um prédio importante numa capital como Recife, que tudo no Pernambuco e em Recife é maior, melhor o primeiro, então você sabe que tem... Mas, olha, eu vou falar uma coisa, aliás, um abraço aí para os queridos irmãos de Pernambuco, um estado que eu adoro muito, Periquito, Carlos Maurício Periquito, presidente executivo da BH de Pernambuco, a querida Tatiana da Insight, que controla lá o centro de convenções também, isso. E o Eduardo lá de Gravatá, um grande abraço ali. Boa. Pessoal muito bacana, querido. Então, sempre no coração aqui. Recife é muito... Pernambuco é demais. Pernambuco é algo... E em faturamento também, é um hotel que hoje representa um valor expressivo para a companhia. Existem outros hotéis também que faturam bem, mas a gente está ali entre os top 10 ali dos... Legal. E um desafio, a gente já vai chegar num outro lado, né? Mas é muito legal falar disso, um desafio de um hotel no centro, né? Essa questão de um hotel na região central, enfim, faz todo tem toda uma ação de revitalização, né? De centros urbanos, que é muito importante, né? E é o que faz desse hotel ser tão legal, né? Porque eu acho que é isso, né? Você fazer parte de um projeto que não é só o hotel, é o destino como um todo, né? Revitalizar o Recife Antigo é um projeto do poder público também, que envolve também uma questão de estrutura de destino e tal, e que a gente que é envolvido com essa área fica tão feliz de ver acontecer em capitais importantes, né? Já aconteceu em outras capitais, e é legal ver isso poder acontecer também no Recife e no Pernambuco. Legal. E a prefeitura ali está fazendo um trabalho diferenciado, a gente percebe já no clima da cidade,
tem muita coisa para fazer, mas acho que o pontapé foi dado, né? É isso. Para fazer sempre vai ter, mas você vê que tem vontade, né? Você tem movimento, eu acho que é isso que é legal. Isso Te dá otimismo, até para quem vai investir também, né? Porque quem investe tem que ter otimista, né? Sim. Mas eu vou apertar o botão aqui do rewind. Opa! Vamos para trás e vamos voltar e fazer a pergunta clássica. Por favor, né? A gente precisa conhecer o LG melhor. LG, como é que você foi parar na hotelaria? Cara, é o universo, né? Eu acho que tem coisas que a gente não consegue explicar muito, né? Tem as conjecturas do universo aí que vão levando a gente para esse caminho. Muito novo, eu conheci a Paty, que é minha esposa, até hoje, né? A gente vai fazer 23 anos que a gente tá junto. Legal. E vocês casaram criancinha? A gente casou muito cedo. Então... Pô, isso não pode. Não pode. E, enfim, quando a gente soube que ela estava grávida, eu não tinha emprego, eu estava desempregado. A minha tia trabalhava na rede Accor, ela se aposentou na Accor. E aí estava abrindo um hotel na minha cidade, lá em São Caetano, o Partenon São Caetano, lá na Rua Alegre. E aí me indicou para uma vaga de auditor. Eu fui lá fazer a entrevista, até um abraço ao Michele, que eu devo aí esse abrir portas assim na hotelaria. E aí ele fez a entrevista comigo, ele me explicou que eu não teria como ser auditor, porque eu não tinha nenhuma experiência, mas que haveria uma vaga de folguista, de turnante, que se eu quisesse fazer, ele ia avaliar a possibilidade. Já falava um pouquinho de inglês e espanhol. Que maravilha! E assim eu comecei em hotel, e assim eu comecei a trabalhar em hotel. Foi ali que eu me encantei. Eu até brinco que acho que quando eu ouvi o primeiro obrigado de um cliente, eu lembro que ela levava uma toalha num quarto, e o cliente me agradeceu, assim, eu falei, nossa, isso aqui é legal, cara, isso aqui é bacana, esse negócio aqui. E aí eu fui mordido por esse... E na família, a única pessoa que trabalhava no setor era essa sua tia? Era a minha tia. Embora a gente tenha algumas questões da cultura da família, né, a cozinha da casa da minha avó era um espaço em que a gente vivia lá, né? Quando eu lembro da minha infância, eu lembro da cozinha da casa da minha avó, meu pai, minha avó, minha tia cozinhando para os amigos e recebendo as pessoas em casa. Mas ir para hotel mesmo eu sou o segundo aí da família. Né? Legal, que legal. Bacana, que bom. E conta um pouco da tua trajetória. Então você começou em São Caetano. Aí eu comecei em São Caetano, no Partenon, e eu fiquei lá um ano. Depois eu acabei sendo desligado depois da implantação. E é isso, acho que eu estava tão mordido por esse negócio que eu me lembro que a gente morava ali em Mauá, no Parque São Vicente ali. Não, no Vila Vitória, na verdade. Meu pai mora no parque, a gente morava no Vila Vitória. E abriu uma estação da TIM ali no Mauá e tal, em Santo André, na divisa. Fiz a entrevista lá, me chamaram para trabalhar no atendimento telefônico. E a Paty falou, você não vai? Eu falei, não vou, meu. Eu vou ficar em hotel, se ficar em hotel. Meu pai estava em Natal nessa época, eu falo, o universo, ele vai conspirando, assim, ele vai construindo, né? E meu pai falou, você tem que vir para Natal, aqui tá abrindo muito hotel, tá abrindo um hotel espanhol aqui também, você tem que vir, e não sei o quê. Pega uma passagem aí com seu irmão, no Brava Natan, e vem para cá, né? Aí uma irmã da Paty também morava lá, e então a gente fez uma ligação para ela. Até estava conversando com ele aqui, entregar a idade, né? A gente comprou um guia 4 rodas e ligou nos hotéis de Natal. Eu marquei algumas entrevistas e foi assim que eu fiz. Eu peguei um avião aqui em São Paulo, fui a Natal, imprimi uns currículos e fui andar na Via Costeira entregando currículo. Fui contratado pelo Parque da Costeira e em seguida pelo Pirâmide. E aí eu soube que o Pirâmide ia ser um Blue Tree. Pronto, fiquei em Natal e fiquei 8 anos, passei pelo Blue Tree, depois eu fui para o CERS, onde eu fiquei 5 anos. E sempre em que cargos? Operação? Operação. Eu comecei em recepção, né? Que é uma área que o front para mim me deu muita bagagem, né? Uhum. É uma área que você precisa ter muita habilidade, você tem que ter agilidade. Mas você falou auditor também. Eu fui auditor noturno, tá. Também que me deu um embasamento da questão de gestão de custos, controle e tal, né? Então eu comecei aqui em São Caetano, na época que eu era turnante, eu cobria às vezes a madrugada. E depois que fui para Natal também comecei como auditor noturno, mas sempre no front, sempre tive na recepção com atendimento, sempre gostei disso. Depois eu fui para o CERS, no CERS eu saí de recepcionista e fui gerente de recepção. Depois eu abri o Palladium, eu sempre ficava olhando assim, abri o Palladium. O Gran Palladium em Baçaí, mandei um currículo lá para o Ailton. Aí me chamaram para uma entrevista, peguei um voo Natal, fui para Salvador, fiz uma entrevista lá, fui contratado, voltei, fui trabalhar com eles. Aí eu fiquei 6 meses no Palladium, na abertura do hotel, e aí eu tive uma oportunidade de voltar a Natal como gerente geral, a GJP na época hotéis, Sim. né?
Tinha um hotel ali na Praia do Meio. Do lado do Sears, né? Não, esse é novo. Esse é bem depois. Isso aí é 2010, 2011. E aí o... É que você é tão jovem assim, você parece uma pessoa jovem. Eu tô gostando disso, viu, Peter? E aí me convidaram para voltar para Natal como gerente geral. E aí a oportunidade que eu abracei como gerente geral em 2011. E aí começo a treinar a carreira como gerente geral mesmo em hotéis. Eu comecei no hotel pequeno no IAC, depois fui para o Costa Brasilis, depois eu fui para o Iguaçu Golf Resort, na época ainda não era o Wish. Nossa! Acompanhei a transição das marcas da GJP Hotéis. Eu fiquei 4 anos e meio na GJP, acompanhei a transição toda das marcas, vi nascer a marca Lynx, Prod e Wish. Eu saí depois da GJP. E aí eu voltei para o Palladium como subdiretor, fiquei lá 2 anos e meio. Legal. Fui para Jamaica. Olha. Fui subdiretor no Grand Palladium Jamaica. Que legal. Hamilton, fiquei lá 5 meses. Qual cidade? Na verdade, a gente desce em Montego Bay e vai a Lucy. É o distrito de Lucy, onde fica o hotel. Tá a 1 hora de Montego Bay. É no norte, norte. Norte da ilha. Então eu fiquei lá 5 meses ali para entender um pouquinho da operação, 1.100 quartos. 1.100 quartos. Então eu também pude aprender muito de novo o que era uma operação grande de um hotel. E como é que foi essa experiência nesse Foi mercado? incrível, né? Foi incrível. Eu estava num resort no Brasil, né, na Bahia, lá no Grand Palladium, aí fazia parte do programa de formação de liderança, né? Então eu fui fazer esse cross exposure lá. E foi incrível, né? Porque primeiro um menino como eu, que alguns anos atrás estava pegando, assim, ajudando o Mara na recepção, tá num outro país, trabalhando, é muito louco, né? Depois você percebe também que os desafios são muito, muito similares, né? São as pessoas, cuidar das pessoas, atender e tal. É claro que as operações são mais complexas, né? Você tem 1.100 quartos, a operação é grande. Então eu pude me inteirar desse tipo de operação grande. Quando voltei ao Brasil, fui convidado a voltar para a GJP Hotéis, onde eu assumi o Wish Bahia. E aí voltei a ser gerente geral de novo. E esse público na Jamaica era muito estrangeiro? Americano e inglês, né? Eles estão muito lá, praticamente. Canadense, né? Entendi. Usam ali como quintal. Inglês é por causa do rum. Sim. Também, né? Também. E do reggae depois. Tem uma forte ligação, né, ali. Rum e reggae, começa com R. Dá muito certo, né, esse negócio. E aí eu volto para o Brasil, e quando eu volto para a GJP, aí me convidam para assumir como gerente geral de novo. Lá do Wish Hotel da Bahia. Grande Hotel da Bahia. Hotel da Bahia. É sensacional. Tô louco para fazer um in-loco lá. É apaixonante porque eu já fui lá, me hospedei uma noite ali, fiz um tour histórico dentro do hotel. Maravilhoso. O hotel tem tanta obra de arte. Tem. Que tem um guia que é contratado, obviamente, é um professor de história que vai lá e explica. É sensacional. É sensacional. É um produto que eu fiquei apaixonado assim também. Sim. Pude retomar algumas áreas do hotel. A ideia era retomar aquele hotel de novo. Eu fiquei lá 1 ano. Foi tão bem o hotel, a gente conseguiu reposicionar o hotel de novo no mercado, entregar resultado de novo, que aí me convidaram para assumir o Wish Gramado. Aí eu fiz Gramado, gerenciava 2 hotéis, passamos pela pandemia. Nossa. E aí eu depois da pandemia volto a Foz para o Mabu. Fiquei no Mabu um pouco de tempo, lá 1 ano também. Aí me convidaram para ir para o Tauá. Lá em Caetê? Lá em Alexânia. E eu falei, nossa, esse negócio é interessante. Eu queria muito conhecer o Tauá, né? Tauá tem uma marca muito forte. A família Ribeiro realmente tem uma cultura diferente do quando se trata de... Um abraço para a Lisete, que já esteve aqui. Esteve aqui com a gente. Tem uma cultura, e eu queria muito conhecer isso, e pude vivenciar ao lado dessas pessoas ali durante 2 anos. Mas a Alexânia tem uma restrição para a família, né? Eu sou casado, como eu falei, né? Tenho 2 filhos. E aí a Alexânia, infelizmente, não propunha muita coisa para a gente. Então foi quando a gente começou a conversar com o mercado de novo, e aí teve o convite da Atrio para ir para Recife. E aí, quando eu vi o projeto que o Paulo Mélega me apresentou, eu falei, não, vamos embora. E aí estamos em Recife agora. Cara, Eligê, literalmente o Brasil, hein? Faltou o Brasil. Só a norte aí, né? Norte também teve um pedacinho na Isla Vieira, lá em Porto Velho, que eu não falei. Pronto. Check. Completei tudo, cara. Check. Completei todos os estados. E como é que é ser gestor geral, né, de pessoas, né, e operações, enfim, em vários cantos do país, porque vários perfis de colaboradores, de equipes aí, enfim,
Como é que é esse... E nessa questão aí? Eu acho que, primeiro, que é legal você também aprender um pouquinho dessas culturas, né? Mas eu, na época, e quando eu decido trocar de empreendimento, eu vou muito mais... Durante muito tempo, foi por conta da exposição profissional, né? Eu queria muito estar em posições que me colocavam em destaque. Eu queria estar bem posicionado, sabe? Então, sempre que me convidavam para alguma coisa, eu fui indo nessa linha de se aquilo me agregava coisas, né? Quando eu estava na JJP Hotéis, eu volto para o Paládio. Então, eu era gerente geral e voltei a ser subdiretor de um hotel. Por que eu fiz esse movimento? Porque eu não conhecia muito de A&B. Eu não tinha muita experiência na operação de alimentos e bebidas. Falei, cara, para eu avançar, eu preciso entender desse negócio. Então, quando me convidaram, eu falei, cara, putz, faz sentido. Então, eu volto. Então, sempre foi pensando em estar em coisas que me agregassem profissionalmente e me colocassem depois lá na frente, né? Em posições melhores. Então, e aí, claro, no pacote vem essa mudança cultural e essa necessidade de adaptação para diferentes culturas, né? Então, isso também de certa forma, te dá um pouco de casca, né, para você ir lidando com essa diferença. Embora no fim do dia, eu acho que, embora as pessoas sejam diferentes culturalmente, no fim do dia todo mundo quer ser bem visto, né? Ser visto, é ser reconhecido, ser bem tratado, enfim. No final do dia é isso, né? E você se sente hoje, porque assim, gerente geral de hotel, em alguns destinos, algumas localidades, é como se fosse o prefeito da cidade, né? Está acontecendo isso lá em Recife, porque os olhos se voltaram tanto para o novo hotel de Recife, né, que deu uma... E como é que você está lidando com essa questão de estar imbuído dentro ali conversando com as lideranças de turismo, enfim, participando ativamente. Como é que está esse momento? É uma pergunta boa, né? Mas eu não costumo pensar muito nisso não, viu, Peter? Eu vou atuando conforme tem que atuar, sabe? Eu não fico pensando muito nessa importância do cargo. Eu acho que a gente está lá para construir junto e poder apoiar, então sempre que a gente pode ser ouvido, a gente vai lá e fala. Claro que hoje Recife está em destaque, né? Não só pelo novo hotel, mas pelo trabalho do prefeito também, do João lá, que faz um trabalho excepcional, e do governo do estado também, que faz um trabalho incrível lá, Raquel. Então, não tem como ser o prefeito lá, porque de fato já existe alguém fazendo um excelente trabalho. Mas a gente é mais um braço ali que vem apoiar seguramente em tudo que a gente puder apoiar. Eu sempre falo isso para o secretário, o pessoal do Recentro ali, que sempre que a gente puder apoiar, conte com a gente, né? Os investidores também são muito envolvidos politicamente, economicamente, com o estado e com a cidade. Então, enfim, eu vou atuando, assim, não vou trabalhando como dá, não fico muito nessa do Não quis dizer que você busca isso. Não, mas não... Como o teu papel é esse, vamos dizer, dentro da sociedade, então destaque, acaba né? Mas eu prefiro não pensar nisso, para também não criar nada. Vamos trabalhando, o que tem que fazer e vamos tocando. E já que você pontuou a gastronomia, né, e a gente continua falando de gastronomia, a gastronomia lá do teu hotel tá bem bacana, né? Vocês conseguiram criar ali algo, primeiro pelo restaurante em si, né, que é um ambiente exclusivo ali, bem diferenciado, e o Bargaço, que está dentro do complexo, né? Isso trouxe uma galera bacana ali, né? E também nos jogou a responsabilidade também de fazer um bom restaurante também no hotel, né? Para poder concorrer com eles. Da forma a gente acaba atendendo públicos um pouco diferentes, mas também ter um bom restaurante dentro do hotel é uma estratégia de negócio, né? Não dá para pensar mais num restaurante de hotel como, enfim, durante muito tempo se acreditou que seria, né? Não, isso é um peso, isso é um problema. Não, mas é verdade, né? Vocês viram, eu não sou tão novo assim, né? Então eu ouvi muito tempo de que a IB era um mal necessário, né? E no fim você observa que não é, né? No fim, se você gerir isso como um ponto de venda, como um negócio, posicionar bem, então fazer uma boa comida, trabalhar o cardápio, trabalhar a marca. Até a Raquel fala disso, nossa gerente da AIB fala disso, né? Ela fala, a gente não tem um restaurante de hotel, a gente tem um restaurante dentro do hotel, né? Então a gente só está localizado lá, o Cais Zero está dentro do novo hotel, né? Mas ele não é o restaurante do novo hotel, né? Então tem um nome, tem um cardápio, tem uma história, tem uma ambientação, tem um menu desenhado, tem um chefe. Agrega, né? Então, enfim, o hotel e o restaurante está aberto à cidade. Então isso que é muito legal, né? Então é construir essa concepção. Então, e vocês têm aproveitado lá da fila do Bargaço? Muito, né? Sempre, né? Que o Bargaço tem um movimento incrível, né? Você sabe que a última vez que eu fui lá, eu nem fui no Bargaço, né? Eu só fiquei comendo no teu restaurante. Fico feliz. Mas vamos ao Bargaço também, viu, gente? Vamos ao Bargaço. Aliás,
fui no japonês ali, olha, maravilhoso, sim, nossa, maravilhoso. Que restaurante, ó, pessoal, Recife tá com um japonês ali sensacional. Realmente, mas é isso, acho que é um trabalho de construção do destino mesmo e do polo ali, para as pessoas irem ali para o centro, irem para o hotel, irem consumir, enfim, gastar seu dinheiro, rentabilizar o prédio, assim por diante. Vocês fazem da parte desse movimento, então, do Recentro, é isso? O Recentro é um órgão, né? É uma estrutura da prefeitura que atua captando investimentos pro Recife Antigo. Entendi. Né? Então apoia nesse processo. E além disso, tem outros movimentos ali também que fazem parte desse processo de captar. O Recife Antigo tem, além dos restaurantes históricos, também tem o Porto Digital, né? Que é o segundo maior polo digital do Brasil, né? Que está lá. Sim. São mais de 3 mil pessoas que trabalham ali no Porto Digital. Do lado ali. Então é do lado do hotel. Então a gente tem um movimento grande ali no Recife Antigo. Então a gente está ali dando esse... Vamos aproveitar, Uber, já que estamos falando de Recife e as pessoas para saberem mais, conta aí o que você indica em Recife, quando você vai para Recife, além de ficar no novo hotel, obviamente, conhecer ali... Se hospedando no novo hotel. As coisas que, às vezes, as pessoas não sabem, né? Os destinos, enfim, as atrações que as pessoas não sabem que tem e que valem muito a pena ir. Faz uma lista de 5 coisas pra gente. Coisas legais em Recife. Primeiro que tem o pernambucano, né? A gente tem que falar, pronto, já ficou bom. Por si só. Por si só já fica bom. Além das praias, né, Recife tem uma questão histórica e cultural muito grande. Você vai ali indo para o Recife Antigo, eu vou acabar puxando muita coisa para o Recife Antigo, você tem, além dos bares e restaurantes, você tem ali o Cais, né, onde tem a história do Luiz Gonzaga, que vale muito a pena ir, também o Museu do Cais, Museu Cais do Sertão. Você tem o Museu do Frevo ali, né, que é incrível, né? Você tem a Rua do Bom Jesus, que é uma das ruas mais bonitas do mundo. Vamos falar como fala o recifense. Você tem o Instituto Brenan, né, que é maravilhoso. Né, você tem o Parque das Esculturas, que está bem perto ali no centro. E, claro, você tem o Marco Zero, né, que é um ponto turístico incrível, que falando da cidade como um todo. Então, a cidade, além da questão cultural e histórica, você tem a parte gastronômica muito legal, você come bem. E aí você pode ir a Olinda, que também está muito perto, também tem toda a questão histórica em Olinda, vai comer bem lá em Olinda. Então... esse Recife, Grande Recife, tem assim bons lugares para você ir além do mar, né? Além da praia, né? Legal. Aliás, falando de gastronomia, né? Estamos com fome, né? Mas você tem ali o restaurante mais antigo do Brasil, né? Localizado no mesmo lugar. O Leite. Que é o Leite, né? Muito famoso. E ali na Zona Norte também você tem o restaurante do Saburó. Sim, que é o Esquina do Futuro. Que é um especialista em atum. Então, você que gosta de atum, vai ali que... Quer comer bem, o Recife tem boas opções e tem melhorado muito as possibilidades, né? E diferenciações também do tipo de culinária. Tá chegando muita coisa por lá. Se gosta de comer bem, gosta de ser bem atendido, né? Então... O que eu gosto muito também de Recife é a proximidade do aeroporto. Sim, tem uma facilidade enorme. Nossa, dentro da cidade, né? Tá dentro da cidade. Dentro da cidade. Como se descer em Congonhas. Olha, né? Faz toda a diferença. Cidade, faz toda a diferença. Dentro da cidade, muito fácil chegar, né? Então, em qualquer lugar. E você e sua esposa, ali bem jovenzinhos, enfim, e tal, né? Nessas aventuras aí, né? E agora com os filhos. O que a família simboliza aí para você, significa para você, dentro desse contexto todo, né, pro hoteleiro? Eu tenho que agradecer muito, assim, de verdade, porque eu tenho uma família que me apoiou em todos os momentos. Não é fácil você ter alguém, uma esposa que abre mão da própria carreira para viajar com você no país todo, né, e cuidar dos seus filhos, assim, né, basicamente a parte tem um papel fundamental, assim, na estrutura da nossa família, do que a gente construiu. Ela é a base disso tudo, assim, né? Porque foi ela quem tocou tudo, foi ela quem organizou, né? Com as crianças, né? Eu tenho um filho de 21 anos, né? Que é o João, que hoje mora em Florianópolis, estuda lá na Federal, lá de Floripa, faz engenharia eletrônica. Não vai ser hoteleiro, né? Então, ele está estagiando lá no LK, né? No fim foi cair lá no hotel. E é músico também. E eu tenho o Francisco, né, que faz 11 agora em maio também. Legal. Então, assim, a Paty é quem cuidou de tudo isso, né, e quem trouxe a gente aí e que me deu tranquilidade também para poder focar no trabalho, né? Ela entende muito bem de como funcionam os processos, né? Sempre que eu chego numa empresa, ela sabe muito bem o tempo que eu vou me dedicar àquele momento, ela não fica me cobrando, ela sabe, ó... É parceira. É parceira, não, eu entendo, entendeu? Então...
ela sempre me dá muito suporte, assim, a família é fundamental em tudo isso, assim. E as famílias de vocês também, né? Acho que também tem esse suporte de apoiar a carreira, enfim, De né? acreditar, né? De Porque no acreditar. fim, é que falo, a gente... Porque, na verdade, você foi para a hotelaria por causa da família Da também, família, né? então assim, tudo tá ligado a isso, assim, eu sempre falo pro João que, até quando eu ganhei o prêmio lá Prêmio o VIP. prêmio VIP, eu falei sobre isso, né? Agradecer o João, porque se Uhum. não fosse ele, seguramente eu não estaria no hotel, né? Então ele é o quem colocou esse desafio para mim, né? Essa responsabilidade, eu tinha que trabalhar para conseguir dar para eles o que a gente não pôde ter, né? Então é um pouco disso aí. E como é que foi ganhar a premiação? Cara, é tudo muito maluco, né? Se você parar para pensar, né? Tipo, e como aquilo me projetou, né? De alguma maneira, assim, um reconhecimento, assim, hoteleiro, né? No dia eu fiquei muito emocionado, acho que né, todo mundo ia receber o prêmio, assim, bem tranquilo, assim, eu já levantei gritando, assim, porque é muito legal ser reconhecido pelo trabalho que você executa e pelo que você investiu na sua carreira, né? Eu até falei com o Peter, a educação mudou muito, né? Eu não tive a oportunidade de me formar jovem, né? Eu Uhum. tive que me formar já aos 30 anos, depois de muito tempo de hotel, eu consegui ter um dinheiro para pagar a faculdade. Também é semelhante à minha história. Então, assim, a educação muda tudo, né? Porque ela me abre várias possibilidades, assim. Então, quando você é premiado por isso, né? O dinheiro que você investiu na faculdade, nos cursos que você fez, e, cara, foi muito legal, assim, foi emocionante, de verdade, assim, tipo, um momento Que pra legal. vida. Não, e aproveitar aí que você mencionou o prêmio VIP e tal, e dizer que as inscrições acabaram agora dia 30 de abril e nós tivemos um recorde de inscritos esse ano. Foi muito bom. Então, estamos chegando na 10ª edição já, né? É, Que vai acontecer em setembro. Então, espero que você possa ir também prestigiar a gente, que vai ser durante a Equipotel. legal. Então, estamos fazendo essa parceria com a Equipotel, levando o prêmio ali para poder enaltecer e colocar ele no Sem lugar dúvida, certo. Bacana. sem dúvida. Mas o prêmio, o pessoal te assedia depois, né? Ah, não, te coloca num destaque incrível, né? É. Tanto você como profissional, mas como a empresa que você representa também, de alguma maneira, saber que tem lá parte do time, alguém que, né, foi premiado como melhor ali, né? O destaque é muito legal, né? É muito bom, é muito bom. Nos dá se falar, pô, legal, valeu a pena, sabe? Tipo, vale a pena continuar estudando, investindo, e numa área que a gente sabe que precisa muito, né? A gente ainda precisa, a gente tem um caminho longo pela frente ainda. Bom, eu sei que tua vida é 7x7, né? Você não A desliga do escala hotel, né? Gerente geral não desliga porque é operação o tempo todo e você tem que estar antenado ali sabendo. Mas quando, né, você tem um horário livre para dedicar à família, ao teu lazer, o que você faz? O que você gosta de fazer ali? Tem ido para as praias? Tem lido? Tem ficado mais... O que você faz? Cara, assim, além do hotel, eu tenho outras atividades também, né? Eu sou É? professor na Conquer, Olha. dou aula para Conquer, fui convidado aí, dou aula na Conquer. O que é a Conquer? A Conquer é uma escola de profissionais, é uma das maiores escolas para profissionais do país, né? Então ela tem modelos online de cursos e presenciais. Tem a Conquer e tem a Conquer Business, né? Que é a Incompany, que é onde eu trabalho. Então, às vezes, eu dou treinamentos e formações para algumas empresas, que é muito legal. Bacana. Geralmente não estão ligados ao mercado hoteleiro. Então, eu tive em São Luís do Maranhão no início do ano, treinando o pessoal da Vale, sobre liderança, gestão de tempo, gestão de crise, eu não sabia disso, negociação. não. Então, eu também acabo fazendo esses trabalhos. Adoro ser professor. Agora, estou também no Senac, lá em Pernambuco, também apoiando ali uma pós-graduação hoteleira ali também, que eu gosto muito. Então, eu também tenho, além do hotel, eu também atuo com educação, que eu acho que é uma forma de eu devolver aquilo que eu pude aprender também, né? Então, até tive um convite, há 2 anos atrás, eu fui convidado para ser professor convidado na Link University para o Master em Hospitalidade. Também coisas do universo, uma pessoa que eu conheci lá na Bahia, enfim, alemã, estava fazendo a defesa de mestrado dela e me entrevistou lá e acabou me convidando para dar aula com ela lá em Londres. E aí, na vida pessoal, eu aproveito o tempo que eu tenho para estar com eles, né? Então, quando eu posso, eu estou em casa. Então, é cinema, vídeo, restaurante, praia. O Chico adora cinema. Ah, é? Legal. Com 11 anos? Adora cinema, adora filme, adora desenho, Que adora legal. música, toca baixo. Ah, que bacana. Então, ele adora essas coisas. Né? E o mais velho toca o quê? Toca violão e faz música eletrônica. Olha.
enfim, e você aí toca alguma coisa? Nada. Só enche o saco De da minha onde esposa. veio essa musicalidade deles? Deles eu acho que vem muito do que eu escuto de música, né? Eu gosto muito de música, eu cresci com música, tô até falando com meu irmão esses dias, como a gente foi influenciado por vários tipos de música. A gente acordava de manhã, minha tia tinha um rádio, ainda um disco, né? Toca disco. E eu lembro que de manhã tocava de tudo lá em casa. Às vezes era Maísa, às vezes era Tony Bennett, às vezes era Beatles, às vezes era Elis Regina, Belchior. Pô, só música, Então, só cara, gente boa. a gente cresceu ouvindo isso, assim, então a gente é muito influenciado. Meu irmão é fã de jazz, assim, sempre que viaja, sempre compra um disco. Que legal. Então, minha casa sempre teve música, assim, tem muita música. Isso Então, é no muito fim, os bom. meninos acabaram levando isso com eles. Então, também é um hobby meu, assim, ouvir músicas. Não sou um cara aficionado, falar, eu ainda gosto ainda do MPB antigo, eu ouço muito. Ótimo. Embora também ouça muita coisa. Ali naquele rooftopzinho ali dá pra fazer um Faz, a gente tem festivalzinho. todo sábado. Tem Jazz? o Sunset todo sábado e jazz no bar, lá embaixo, toda sexta-feira. Aí, ó. Aí. Tem que ter música, não tem como. Recife, Tem já que ter- sabe, hein? Tem que ter música, tem que ter música. Então, e leio muito também, né? De 2020 pra cá, eu acabei me apaixonando pela leitura O também. que você está lendo? Agora eu tô lendo 2 livros. Eu tô lendo um livro chamado Inteligência Visual. Fala sobre a importância de olhar os detalhes. É muito legal o livro, é bem interessante no mundo que a gente hoje não tem mais atenção para nada. Então é um livro bem legal, com atividades, inclusive, de foco, atenção. Acho que a gente precisa hoje estar atento às coisas. Uhum. E estou lendo um livro também, na verdade, que é um estudo americano, chama Compassionomics, que é a economia da compaixão. É um estudo de 2 médicos que mostram o quanto a compaixão, que é o nome que eles dão, mas pode ser empatia, talvez cuidado com as pessoas, faz diferença para o tratamento do paciente, como para a adesão dele ao tratamento e como para a redução de despesas médicas nos Estados Unidos. Então, é um estudo que começa em 2011, ele termina em 2022, então ele apresenta vários estudos mostrando a importância da conexão humana, e isso me tocou profundamente, obviamente, como hoteleiro, e aí eu estou usando ele como base para escrever alguns artigos, fazer algumas provocações, porque eu imagino que essa crise da compaixão no sistema de saúde americano tem muito a ver com a crise que a gente vive na hospitalidade. E você tem escrito... favor. Desculpa. Imagina. Você tem escrito artigos para onde? No LinkedIn. No LinkedIn? Sempre que for lá, você vai ter algum artigo meu lá Legal. escrito, Então alguma tá convidado a provocação. escrever para o Hotelier News. Escrevo fácil. Fácil. E eu posso te falar que é muito bom, porque sou um dos articulistas aí. Não sei se estou no nível, assim, desses todos, mas... Claro que tá. Mas realmente é uma paixão que eu tenho. Escrever é uma forma de pôr para fora o que está na minha cabeça. Eu gosto muito das provocações e... Uma pessoa que gosta de música, né? E só deu exemplos bons aqui. Gosta de ler, gosta de educação. Rodou o Brasil. Gosta de pessoas. Rodou o Brasil. Não vai saber escrever? Pô, por favor. Já escreve. Vamos escrever. E aproveitando tudo isso que você nos falou, e falando dessa questão da hospitalidade, como é que você, como um gestor geral, né? Uhum. Quando a gente pensa hoje no colaborador, o trabalhador da hospitalidade, como é que se mantém, né, consegue se incentivar, engajar a ele tá bem para executar o trabalho, né? Porque a gente sabe que o trabalhar dentro da área de hospitalidade tem muitos desafios, você tem a carga horária, a demanda, aquela coisa toda, enfim. E o gestor geral também não consegue se multiplicar para estar tendo o tempo todo. Como é que você, com tudo aí que professor, gestor, enfim, pai, como é que você trabalha para manter as equipes engajadas aí? É uma pergunta muito boa. E agora a gente vai começar a entrar numa seara mais de provocações, assim, Legal. né? Eu acho que eu acho que primeiro a gente precisa entender o que é hospitalidade, sabe? Eu acho que existe uma questão importante nisso. Então, eu levo a hospitalidade como meu propósito de vida. Então, minhas ações são todas relacionadas à hospitalidade. Então, começa daí, né? Legal. Eu acho que primeiro cuidar das pessoas é enxergar as pessoas como pessoas, né? E eu acho que na nossa indústria, durante os últimos anos, a gente perdeu um pouquinho esse olhar. Eu acho que a gente, embora a nossa seja um negócio, que a gente tem que deixar bem claro, saber jogar o jogo, né? A gente está aqui para rentabilizar imóveis, é uma maneira de rentabilizar o imóvel. Capitalismo. Mas o nosso negócio, no fim do dia mesmo, é cuidar das pessoas. Quem procura um hotel procura ser bem cuidado, quer se sentir em casa.
E é o nosso papel como hoteleiro conseguir construir isso com o nosso time. Então a gente precisa retomar um pouquinho, acho que o nosso objetivo. Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? Porque se a gente olhar para o nosso negócio simplesmente como uma indústria que gera indicadores como gera média, heavy par, heavy par e tal, a gente vai estar fadado realmente a ser substituído pelo robô. Acabou. Realmente a gente pode fechar o negócio e o robô em tudo e acabou. Então acho que a gente precisa começar a olhar um pouquinho mais para isso. Como um líder de um hotel e líder do segmento, eu acho que a gente precisa retomar um pouco desse papel e conseguir distribuir para a equipe um pouco do bônus também desse trabalho, né? Que é o bônus de cuidar das pessoas, que é muito legal. É muito legal ver alguém feliz, cara. É muito legal ver alguém sorrir, é muito legal ver alguém te agradecer. Então, começa da gente como líder ali com o time que está mais perto de você e vai desencadeando para a equipe, né? Não chove para baixo. Então, cabe a nós, como líderes, realmente conseguir no nosso dia a dia, por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, todos os procedimentos e processos, é colocar as pessoas como nosso primeiro ponto. Então, é isso, entendeu? Não tem. Como que eu mantenho alguém no time? Cara, eu conhecendo ela. O que ela tá lá? O que ela faz? Sabe? Como tá a família dela? Qual é o nome dela? Exatamente. Sabe? Tipo, Você tem que acolher também. Acolher, porque no fim, sabe, o cara pega um ônibus, cara, às vezes, eu não sei como é, imagino São Paulo, eu falo da minha idade hoje que é Recife, o cara pega um ônibus lá, anda 1h30, cara, tem um colaborador que chega no hotel, que se não sai de casa às 4h, não chega para servir o café. Na verdade, o cara é dura. Ele vai chegar no hotel para servir o cliente lá que tá sentado no ar-condicionado. Na verdade, é muito diferente. Como que eu faço com esse cara acorda todo dia para ir lá? Eu tenho que mostrar para ele que tem um motivo para ele estar lá. Que se fosse o salário, ele fica lá onde ele trabalha. E pressionado pelo tempo, né? Porque não pode atrasar. Não pode. Aí tem isso. Então eu acho que existe uma construção de um ambiente também, de um clima em que a pessoa se sinta parte do negócio que ela está fazendo. Então, o meu papel como líder é sempre falar sobre isso, sempre repetir qual que é o nosso papel lá dentro. Você acha que essa é uma das chaves para a gente reverter essa questão da retenção de colaboradores? Eu acho que ela é uma parte, porque a gente também tem um problema histórico ainda sobre a remuneração, né? Eu acho que a gente precisa olhar para isso também. Quanto que a gente remunera um profissional hoteleiro hoje, para pegar a base aí, o cara realmente, a gente precisa pensar em como melhorar isso. Seja financeiramente, seja em dias de mais descanso, seja, enfim, a gente precisa entender que talvez tenha que melhorar um pouquinho as condições financeiras dessa pessoa que trabalha e que atua ali no front. O que é muito difícil de fazer, porque a margem que você tem como hoteleiro é muito pequena. É questionável. Eu acho que dá para a gente deixar essa provocação aqui, Peter. Eu acho que é questionável. Eu tenho lido muito sobre melhores resultados, melhores retornos para investidores, então eu acho que é hora também da gente começar a olhar um pouquinho para a base. Entendo que seja desafiador. Sim, é desafiador, né? Mas onde eu quero chegar é o seguinte, eu acho que o que a hotelaria precisa fazer como um todo é se unir, como já se uniu, mas chegar e pedir mais subsídios. Seguramente, acho que também tem uma questão de impostos. De impostos. É absurdo a quantidade de impostos que se paga, sem contar a quantidade de geração de receita que esse negócio tem e de empregos que esse negócio gera. Exatamente. Acho que dar importância, eu até esses dias eu li um texto do Malfitani falando um pouco sobre isso, e eu também acabei reescrevendo em cima, né? Eu acho que a gente também precisa se dar um pouquinho da importância do nosso negócio. Malfitani e o Rodrigo Malfitani, que é um grande consultor especialista em gastronomia. É incrível, o cara também cabeça muito boa, assim, adoro conversar com ele, porque eu sempre saio de um papo com ele cheio de coisas. Bom nome para vir aqui também. Bom nome. E acho que também a gente tem que começar a pensar um pouco isso, dar valor à nossa indústria, obviamente pelo tudo que ela gera, mas também o nosso olhar para as pessoas. Obviamente também, claro, tem essa questão tecnológica também, né? A gente também precisa revisar um pouco esses processos, né? A gente ainda se mexe muito pouco, né, Sim. Peter? Eu brinco lá com meus amigos ainda quando faz hotel, eu falo, cara, a gente faz check-in. A gente ainda faz check-in, então a gente precisa parar. Não vamos falar muito, não. A gente faz check-in, então calma. Vamos resolver isso, que é o primeiro ponto. Isso é uma coisa que a gente conversou lá no hotel. Lá no hotel. O recepcionista ainda preenche dados, sabe? Assim, não está de cabeceira levantada, não está olhando para o cliente, não sabe nem quem é o nome. Então, a gente precisa olhar um pouquinho para isso. Seguramente, eu acho que a tecnologia tem esse papel fundamental de atuar nesse processo de substituição dos processos repetitivos, mas, fica também aqui uma provocação, nesse livro, no Compassionomics, tem um estudo. Havia, nos Estados Unidos, quando eles começaram a implantar os sistemas eletrônicos conectados de saúde, que o médico tinha que lançar as receitas e o atendimento médico no computador, também se pensou isso, que os médicos então agora teriam mais tempo para cuidar do paciente. E foi o oposto.
né? Inclusive, tem um estudo interessante dessa pesquisa, que é com alunos do estudo fundamental de uma cidade lá nos Estados Unidos, em que o estudo pedia para as crianças desenhassem como foi o atendimento médico delas. Em todos os desenhos das crianças, o médico está de costas olhando para o computador e a família está sentada numa cadeira. Então, assim, a tecnologia ela é boa, mas a gente precisa estar preparado para atuar. Então, acho que se a gente não cuidar da hospitalidade como sendo nossa, uma ação nossa, humana, a máquina realmente não vai suportar isso. Uma coisa legal que está acontecendo aí com toda essa questão da inteligência artificial, que está ajudando muito em alguns pontos, no começo do mês de abril o WhatsApp implementou no áudio a transcrição. Sim. Então você já consegue, por exemplo, muitas vezes você manda um áudio para alguém, não posso ouvir. Não posso ouvir. Hoje você já consegue, né? Desde abril você já consegue transcrever o áudio e ler o áudio. Sim. Então, logo, essa questão de ficar preenchendo vai ser no áudio. No áudio. Né? Então, você vai falar e vai transcrever acabou. e acabou. Eu tive uma experiência de uma abertura de uma conta jurídica no banco digital em que eu coloquei só um dado. O restante foi só a confirmação. Então. E já está tudo por aí. É evidente, né, que a tecnologia tem esse papel. A integração, né? Aí foi só confirmação. Teve um campo que eu tive que mudar, mudei. Menos de 3 minutos estava resolvida a questão. Então, assim, é muito isso, né? Da gente começar realmente a se provocar para mudar processos. Exatamente. Né? Atualizar, fazer com que eles deixam. E aí eu puxo uma outra provocação, já que o senhor é professor, né? E está gostando disso. A maneira como a gente aprende hospitalidade também precisa ser atualizada, mudada, dentro dos cursos, enfim. O difícil é saber que curso, né? Aonde que estão os cursos? Cadê os cursos? Cadê as universidades hoteleiras? Aonde estão? Cadê? Quem que a gente tá elas estão formando? recomeçando, inclusive em junho, quando a gente fizer o terceiro Gente Hoteleira, que a gente faz um evento sobre mão de obra todo ano, é a terceira edição, Encontro de Gente Hoteleira. Muito legal esse encontro, encontro, em junho, dia 3 de junho, no Intercontinental São Paulo. Nós vamos assinar um manifesto ali, junto com o Senac e outras instituições de ensino, para que a gente consiga prover. A Daniela Mendes, teve aqui do Senac, a gente lançou esse manifesto aqui mesmo. E a gente decidiu assinar lá esse ano. Mas o que falta é a indústria hoteleira, as empresas, né, as associações, enfim, a cadeia hoteleira, conversar com as universidades. Tem que ter esse entrosamento para que aqui fale o que eu preciso. E esse entenda e crie, né, o curso correto. Mas o bacharelado a gente sabe que está num processo complicado, porque você perde 4 anos, você faz 4 anos de faculdade para ir para um hotel e começar como estagiário. Então, isso é uma coisa que realmente tira as pessoas, a vontade das pessoas. Concordo plenamente. Então, é isso que precisa mudar. Mas é isso mesmo. Acho que tem que ter a conversa, tem que ter a discussão. Por isso que é tão importante que a gente fale sobre a formação, né? Exatamente. A importância da formação. E nós, do mercado, a gente dê, de fato, valor a essa questão da formação. Senão, a gente vai continuar sendo um mercado que atrai aquilo que não tem nada e vai lá, entendeu? E eu penso até no teu desafio mesmo como gestor, das lideranças, porque muitas vezes você quer incentivar que o seu colaborador, principalmente da base, que eu falo muito isso. Na base está a solução. Você tem ali uma pessoa que é um recepcionista, tem uma camareira, tem um supervisor, tem alguém da manutenção, alguém da segurança, que de repente quer ascender numa carreira dentro do hotel. Ele já está ali, como nós, nosso caso. Eu também, depois de quase 8 anos trabalhando no setor, que eu vinha ter a minha formação acadêmica, entendeu? Porque realmente, enfim, não tinha nem as condições e tal. Aí você vai incentivar para ele ter uma formação para ascender. Mas daí quando ele vai para o curso e o curso se torna desinteressante, ele não vai querer. Mas há um movimento do mercado também nesse sentido com as universidades corporativas. Você vê que algumas companhias têm investido muito nisso, entendendo essa questão da base, da formação, da importância, e têm investido. Eu participei de algumas companhias que tinham isso muito forte. Na Atro a gente tem, inclusive, a Academia Atro lá, a Cor tem a Academia Cor. Mas aí a gente vai para o lugar que as empresas estão formando dentro. E é esse o que eu acho que a gente precisa rever dentro do que o Peter estava falando, que você também. Começar a indústria a conversar
para a gente ter um algo atrativo mesmo no Exatamente, sentido, sabe? De quando o cara olhar para a carreira da hospitalidade, da hotelaria, eu falo, pô, vou fazer essa faculdade que ela é maravilhosa. Sim, sim. Você como professor na Conquer, por exemplo, você tem acho que essa visão, Sim. porque as pessoas que fazem Conquer falam, cara, eu quero me formar lá porque é futurista, é algo legal, inovador. E quem tá ensinando também é a gente que vive o mercado. Você vê, por exemplo, eu estava falando agora do Senac Pernambuco, eu fui convidado lá pela Michelle para participar de uma pós lá para o mercado hoteleiro e os professores que ela está convidando são pessoas do mercado. Então, acho que é legal que você tenha essa mistura também da academia com o mercado, né? Porque, claro, a base acadêmica é fundamental, né? Entender como funciona, ler a leitura, a compreensão, né? E compreender os textos também, né? Você tem que estar embasado, mas trazer gente do mercado para discutir com você é muito legal, fortalece isso. Então, acho que esse match é muito importante, né? Então, é também entender esses movimentos. Adorei saber do movimento do manifesto. Acho que isso é um bom começo com uma instituição que tem um nome fortíssimo, inclusive para a hotelaria, né? Com certeza, é a base. Tantos profissionais que você tem no mercado hoje que nasceram, que passaram pelo Senac, é uma instituição importantíssima. Importantíssima. Aliás, os 5S são importantíssimos, né? E parabéns a todo esse complexo todo dos 5S. Mas é uma coisa que eu ia falar em relação ao atendimento, que a gente estava falando de check-in, check-out, que é um gargalo ali tremendo. Pegar uma filinha, você gosta, né? Oi? Você pegar gosta uma fila. Você gosta de pegar Eu já não pego mais fila. Check-in, você não pega? Não pego mais, porque até os hotéis já têm a área preferencial. Então, assim, eu tive em Singapura uma vez a convite lá da Secretaria de Turismo para fazer vários hotéis. E o que eu percebia nos hotéis era, quando você entrava no hotel, você sempre tinha uma pessoa ali, do lado de lá da porta, esperando você com um sorriso, fala, bem-vindo ao Hotel X, o senhor veio para cá para quê? Veio se hospedar, veio para um evento, veio jantar, almoçar, e aí essa pessoa conduzia a gente, direcionava para o caminho. E você já se sentia bem. Sem dúvida. Mas e a maioria dos hotéis hoje, como são? Você entra na recepção, às vezes você não tem nem um mensageiro ali, às vezes é um manobrista que está ali, que também não tem um treinamento, que deveria ter, né? Porque a primeira impressão é que fica. E aí você entra no lobby e aí você vê a fila e vai para a fila, né? Então, fora a recepção, aquela barreira, né? Recepção já tem aquela barreira, assim. A barreira tá ainda hoje está um pouco melhor, né? Os hotéis novos já estão criando. Lá em Recife, por exemplo, não tem, né? Não tem, a pessoa sai e recebe. Então, acho que é uma questão de estratégia mesmo, de saber onde colocar um funcionário, uma pessoa, num horário, mas não precisa ser 3 turnos. Você tem um horário ali de saída e entrada. É muito importante estar perto dessas pessoas que estão no momento aí. Eu, quando estava na operação, eu tinha vontade de ter um mágico ali no lobby, fazendo mágica para quem estava na fila, entretendo as pessoas. E é o que acontece, né? Você tem o McDonald's, por exemplo, que instaurou isso, né, há muitos anos, que você chegava ali na fila, já tinha alguém para te atender, para te falar o que você quer. Então, acho que é se adequar. Mas voltando, já estou falando demais, não sou eu entrevistado, desculpa. Então vai lá, fala. Não, mas é isso. E uma vez eu lembro que você escreveu sobre diversidade, né? Sobre essa pauta da diversidade. Acho que quando você estava na Bahia, inclusive, que a gente interagiu num artigo. Quanto que você acha que a gente precisa evoluir, né? Porque eu, como trabalho com isso, eu seria suspeito para falar. Mas com essas pautas de diversidade dentro da hospitalidade, assim. Eu acho que a gente tem um grande caminho ainda para trabalhar nesse processo, né? Eu acho que nesse texto eu até me lembro que eu questionava um pouquinho como que um segmento que reclama tanto da falta de mão de obra tem nas suas bases as pessoas periféricas e você não tem um preto ou uma preta assumindo uma posição de liderança. Quantos diretores de hotel a gente tem que representam, né, isso? Quantos hotéis têm um trans na recepção? Exato. Então, acho que a gente ainda tem uma barreira ainda enorme a transpassar e cabe a nós, como líderes agora do segmento, de colocar, né? E às vezes coisas simples, hein?
Até a questão PCD, né? Sim. Você não vê um PCD assim num front. Por que não tem um cara? Às vezes o cara sofreu um acidente, perdeu uma perna e tal, e aí você não consegue recolocar esse cara, entendeu? Então, eu acho que a gente tem um caminho enorme ainda de construção. Então, assim, a gente fala que não tem, mas também o que a gente faz de diferente, sabe? Então, acho que a gente precisa começar a melhorar um pouquinho. Tem uma gama enorme. Acho que a gente tem um trabalho brutal ainda. Assim. Eu acho que ainda falta nos eventos, nos eventos do setor mesmo, falta esse debate. Falta, assim. A gente não vê praticamente um ou outro. O que a gente vê que mais se aproxima é um ESG que é debatido nos painéis, mas um ESG que ainda é muito... Ele vai muito para outras áreas e o S também ali se confunde com solidariedade, que não é tanto de impacto social, e falar mesmo nos eventos de hotelaria sobre diversidade e inclusão, a gente não vê. Com ações efetivas também, né? Eu acho que a gente falta provocar mais, talvez falta a gente com mais coragem para assumir esse tipo de papel de provocador. O Peter é uma boa pessoa para assumir esse papel de provocador, está aqui fazendo isso muito bem. Tentando. Há bastante tempo, né, Peter, por sinal. Então, acho que é isso. Acho que a gente precisa levantar a bola mesmo e, cara, vamos discutir, vamos sentar sem medo. Né? E se não sabe, vamos aprender. Entendeu? E como é que faz, porque a gente não sabe mesmo, né? A gente tem uma necessidade de aprender. Cara, vamos lá, como é que é? Quem é que sabe? Me explica pra gente aí, né? Por onde pode começar. Então, a Cor tem programas muito interessantes nesse sentido. Eu tive agora, estava lá no GM Meeting e vi muitas boas ações e boas práticas nesse sentido. Mas, enfim, a gente tem um setor que é gigante, né? Não é só, a gente está falando de uma marca, mas é o setor que é gigante, né, que pode trabalhar muito isso, ainda deve. E com alta capacidade além de recrutamento, para que as pessoas possam fazer uma carreira. De absorção mesmo total, de plano, completamente, né? É muito fácil, imagina, a gente tem muita oportunidade no negócio, o segmento tem muita chance. A gente está vendo aí essa necessidade, além de ascender para a média liderança, que é uma área que falta muito, então facilmente a gente pode absorver e avançar com isso. Maravilha. E conta um pouco mais aí sobre o sentido da vida para você, o que é. Deu para ter uma ideia já, né? Deu para ter uma ideia. Ele já fez um spoiler, já? Mas como é que você vê o planeta hoje, o mundo hoje, como é que ele está, as questões sociais, para onde você está vendo caminhar? Filosofa um pouco aí. Filosofar um pouco. A gente sempre tem a esperança, né, Peter? Eu acho que a gente olha o mundo hoje e a gente sabe de todos os desafios, né? Um mundo complexo. Já deram vários nomes para esse mundo, né? VUCA, BUCA, NUCA, vários nomes aí. Exatamente. Mas é o mundo, enfim, é ele, né? Ele está aí rodando e girando e a gente está aqui, uma partezinha muito, muito minúscula aqui, tentando, achando que é muita coisa, mas a gente tem que ter esperança. Eu acho que acredito muito, como hospitalidade, no mundo que eu vivo, que eu falei, eu acho que a hospitalidade é a ação que muda tudo, sabe? E ela não está só no nosso negócio, ela está em tudo, né? Está na relação com as pessoas e somos nós que vamos fazer isso pro bem ou pro mal. Então, a minha vida hoje é muito focada nessa linha da hospitalidade. Então, com quem eu convivo, com quem eu falo, com quem eu trato, nas ações que eu vou tomar, sempre penso muito em como gente, sabe? Como seria o outro, como o outro veria, como enxergaria, como tocaria. Calçar o sapato do outro. Calçar o sapato, claro que a gente nunca sabe a dor do outro, efetivamente, nunca vai saber. Mas tentar compreender do outro ali o que está faltando, o que está precisando para a gente poder caminhar em conjunto, né? Porque só junto a gente vai chegar lá, né? Eu falo muito sobre isso porque hoje se tem essa discussão da tecnologia, do robô e tal, e se vê talvez alguns até achando que isso é a salvação da nossa indústria, porque eu acho que não é bem a salvação é a união também desse processo, mas a gente como humano mesmo entender que a gente gosta de conversar com as pessoas, que a gente gosta de estar aqui debatendo, gosta de passar um tempo junto, gosta de sentar na mesa e comer com as pessoas, tomar um café, discutir, bater papo, isso é a gente, né? Então a gente não pode perder essa nossa essência de jeito nenhum. Eu acho que eu costumo dizer, a fórmula da hospitalidade é H2H, né? É uma to uma, né? Não tem muito como fugir disso, né? Não tem cara que o bicho pega, né? Ninguém vai ligar no WhatsApp, não, meu. Com certeza. Vou fazer rapidinho, a gente vai encerrar, tá? Mas vou me propor a fazer um jogo rápido aqui com você de perguntas, tá? Boa, vamos lá. E pode responder assim no momento, não tem problema e tal. Cantor preferido, cantor ou cantora preferido? No momento eu tenho 2 pessoas. Fechou.
Belchior tá na minha playlist primeira, assim, eu assisti uma peça do Belchior em Recife e eu fiquei impactado, assim, com a história do homem comum. Fiquei muito louco com aquilo, assim, então, tipo, toca Belchior toda hora na minha playlist, mas Emicida ainda é o ainda é o meu som mais tocado, assim, seguramente, na história. Bacana. Filme da vida. Cara, sabe que tem um filme que me impressiona muito, muito mesmo, é A Lista de Schindler, assim, é um filme que me... Spielberg. Cara, é muito foda aquilo, aquele filme, eu era menino quando assisti, assim, era 2 fitas alugadas no locador, não tô ganhando tempo. Eram 2 fitas, assim, cara, eu lembro daquilo, ver com meu pai aquele filme, assim, foi chocante. Tá. Chocante, assim. Livro que todo mundo deveria ler um dia. Cara, tem um livro, na verdade, eu vou citar um mais filosófico, é Roberto Tranjan, O Velho Menino, A Busca pelo Propósito. Eu acho que esse é um livro que toda liderança deveria ler. Entendi. E hospitalidade para você é? É a ação capaz de salvar o mundo, cara. É ela que vai mudar tudo, seguramente. Só isso de pergunta, Uber? Foi fácil, né? Prato preferido. Qual que é a tua comida preferida? Prato preferido, cara. Eu adoro a lasanha que a minha esposa faz. Puta, eu adoro lasanha. Cara, acho maravilhoso. Aquilo é maravilhoso. É isso, acho que é isso que eu mais gosto. Cidade que você moraria para sempre? Olha, aí para quem rodou o Brasil é complicado. Sabe que eu achei que seria Salvador para a vida toda. Mas eu tenho em Foz hoje um carinho especial pela cidade. Foz. É um chakra do mundo ali. É um chakra. Eu tenho uma casa lá, inclusive, que eu não vendi porque eu sei que um dia eu vou voltar para lá. Legal, bacana. Foz do Iguaçu é um destino muito, muito especial. Com toda aquela água, é um elemento água ali, Sim. né? Uma viagem que ainda quer fazer? Cara, eu não fui à Europa ainda, mas eu tenho 2 cidades que eu queria conhecer, Berlim e Turquia. Tenho muita vontade, sim, muito desejo de conhecer esses 2 lugares, assim. Acho que é isso, né? Se a gente ficar aqui, a gente vai ter 200 perguntas mais e... Vambora. Obrigado pela presença, por ter vindo de Recife até aqui para estar com a gente. E sucesso no teu caminho, que você seja sempre aí essa pessoa que tem esse brilho, essa luz interna aí. Obrigado, que a hospitalidade, que você consiga espalhar esse sentimento de hospitalidade que ele tem, né? Tão forte aí para todo mundo. Cara, é um grande prazer te conhecer pessoalmente. Obrigado. A gente já se acompanha há muito tempo em rede social, interage, enfim. Eu fico muito, muito feliz em ver uma liderança de hospitalidade como você aí, enfim, que eu acho que são pessoas que vão transformar a hospitalidade brasileira para melhor e seguimos juntos aí, que bem bacana. Esses são os prêmios da hospitalidade, né? Ao longo da história, a hospitalidade sempre premiou as pessoas que atuavam com hospitalidade, né? Na mitologia grega faziam isso, né? Contavam isso. Tem um conto de Baucis e Filemon que conta essa história. E para o cristianismo também tem Hebreus 13:12, né? Eu sempre repito esse versículo aí, né? Não negligencieis a hospitalidade, pois muitos, praticando sem o saber, acolheram anjos. Então está na nossa história, está na nossa essência, é da humanidade. Nossa, a hospitalidade é nossa, é a única ação humana capaz de transformar o mundo. Fechou com chave hospitalidade está até na Bíblia, eu não sabia. Tá sim. Gostou de estar no nosso Muito legal, aqui? fiquei feliz de estar aqui, Peter, obrigado pelo convite, eu também. Muito legal poder contar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho de quem a gente é, das nossas crenças, né, da nossa fé como um todo, né, no negócio, na vida, na família. Então legal, espero ter contribuído aí, espero que quem assista goste bastante de ter ouvido a conversa. Com certeza. Com certeza, e você que chegou até o fim, dá um joinha, divulga. É importante divulgar o nosso trabalho, porque você está ajudando a divulgar também os profissionais, divulgar o turismo indiretamente, a hotelaria como um todo. E como tivemos aqui um profissional que está em Recife, não deixe de visitar Recife, porque Recife está tudo de bom. Se hospede no novo hotel, que a experiência vai ser completa. Pessoal, obrigado por mais um Hotel Love Talks. Curta, compartilhe e até o nosso próximo episódio.